Glória a Deus, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que banquete, hein, irmãos? Que banquete espiritual já tivemos essa manhã. Desde os testemunhos aos louvores, tudo Deus já falou conosco, já falamos com Ele já falou conosco, e eu confesso que eu já estaria satisfeito se fôssemos embora agora para os nossos lares, já estaríamos alimentados aí espiritualmente. Amém ou não? É assim ou não é? Amém. Mas Deus ainda tem um pouco mais para nós, e sempre uma honra estar aqui, e eu quero trazer um pouco mais do que já falamos esta manhã, trazer um pouco mais de reflexões sobre o grupo de comunhão e evangelismo, né? O GCE, né? A gente abrevia e fala só o GC, o GCE, e eu quero reforçar algumas das coisas que nós já vimos aqui hoje, algumas das coisas que já foram faladas, e nós vamos reforçar um pouco, amém? E eu quero trazer alguns ensinamentos diretos do criador do GCE, do criador do grupo de evangelismo e comunhão. E você pode pensar, queridos, que o criador do GCE talvez tenha sido o pastor Fernando Brandão, né, autor do livro Igreja Multiplicadora, 5 princípios para o crescimento. Pastor Fernando Brandão, ou qualquer um outro desses grandes pastores brasileiros, talvez eles tenham criado aí o GCE. Talvez você pense assim, ou até o próprio pastor Celso. Mas, queridos, todos esses amados pastores, homens de Deus, se inspiraram no nosso Mestre Jesus, o verdadeiro criador do grupo de comunhão e evangelismo, que aqui chamamos de GCE. E vamos ver na palavra que foi Jesus mesmo quem criou o GCE, e alguns dos propósitos e objetivos desse grupo. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 7. E eu vou pedir a projeção para colocar na NVI. Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 7. Amém. Diz assim a palavra de Deus: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus e glorioso Pai, eis aí a Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos guie, nos conduza a toda a verdade, que Ele tenha liberdade aqui esta manhã, para continuar falando aos nossos corações e nos convencendo, Pai, do pecado, da justiça, do juízo, trazendo, ó Deus, ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor mesmo tem para nós. E eu me refugio agora, Deus, debaixo da Tua potente mão, para que o Senhor seja comigo, me use aqui a Tua igreja, Senhor. Fale conosco, nos abençoe, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. Bendito seja Deus. Olha aí, irmãos, Jesus conduzindo um GCE. Você consegue perceber isso? Jesus ali conduzindo esse grupo de comunhão. Observem o contexto dessa passagem. Jesus estava em pleno desenvolvimento do seu ministério, se relacionando com as pessoas, em comunhão com as pessoas, e ele recebia a todos indistintamente, nos mais diversos locais, ou seja, não era um local fixo, mas ele recebia a todos, sem acepção de pessoas, fossem meretrizes ou os odiados cobradores de impostos romanos, ou que são os publicanos, e Jesus recebia a todos, sem acepção
de pessoas, recebia a todos e comia com eles. Ou seja, Jesus estava ali mantendo contato, em relacionamento, em comunhão com as pessoas. E no meio dessas pessoas aí, que nós falamos aí, os pecadores, as meretrizes, também havia ali os seus discípulos. Mas Jesus tinha um olhar especial para os pecadores, aqueles que sabiam que precisavam de arrependimento. Contudo, isso incomodava os fariseus e os líderes religiosos da época, e aí Jesus propôs, né, aquela parábola, essa parábola tão conhecida da ovelha perdida, que ele vai dizer: quem tem uma ovelha que se perde e não vai buscar a sua ovelha, e quando a encontra se alegra e faz festa e comemora. E ele termina a parábola dizendo: pois há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E aí, queridos, eu digo, ali já era o GCE de Jesus. Você consegue perceber isso? E por que nós falamos que ali já era o grupo de comunhão e evangelismo de Jesus? Porque Jesus fazia isso de forma clara e intencional, para se relacionar com eles e apresentar-lhes o reino de Deus, de maneira que eles também chegassem ao conhecimento da verdade e se arrependessem de seus pecados. Então, quando nós falamos de GCE atualmente, não deve ser diferente. Devemos, com o GCE, buscar relacionamento intencional com as pessoas, de forma a conduzi-las a Cristo e ao arrependimento de seus pecados. Você consegue perceber isso? O grupo de comunhão e evangelismo, queridos, para além de promover a comunhão e a amizade entre os irmãos, deve ter um objetivo claro e definido, de salvar vidas, de apresentar Jesus às pessoas, de levar o evangelho a toda a criatura. E como isso ocorre? Uma das formas é justamente nessa demonstração de amor entre os irmãos, por meio da comunhão. Na semana passada o pastor Celso citou aqui um versículo que gosto muito, que está lá em João 13:35, que vai dizer: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, quando estamos em harmonia, quando estamos em união, essa demonstração de amor atinge o coração do pecador, constrange. O amor de Deus, ele nos constrange, não é assim? E quando nós nos amamos também, esse amor, ele transborda e constrange o coração do pecador, de maneira que ele quer viver isso também, queridos. Quer viver essa harmonia. Porém, isso precisa ser constante e uma realidade em nossas vidas. Precisa ser verdadeiro, não apenas no momento ali que estamos no GCE, que nos reunimos na casa de um irmão e cada um leva um prato, não é, Lauça? Para degustarmos ao final. A gente sempre fala que crente não bebe, mas come, não é assim? E aí ali no final todo mundo se confraterniza e celebra. Mas esse amor, essa união e essa unidade precisa ser constante em nossas vidas, precisa ser diário. E queridos, eu acho que nunca houve um momento na história da humanidade em que as pessoas estejam mais sedentas de acolhimento do que hoje. Temos falado tanto de ansiedade, depressão, não é? O mal do século, aqui já falamos tantas vezes hoje. E eu acho que o mundo hoje está sedento por esse acolhimento. E o GCE, ele pode e deve ser um local em que essas pessoas encontrem também um acolhimento e vejam em nós amor uns pelos outros, de forma prática e através da exposição da palavra de Deus. E queiram então desfrutar desse amor. Amém? Faz sentido isso para você, queridos? Faz sentido ou não faz? Faz, não é? E é lindo, irmãos, como através dessa comunhão se cumpre o conhecido Salmo de número 133, que vai dizer o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E aí ele vai dizendo, até que ele termina e vai dizer lá, olha, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Portanto, amados, na nossa unidade, na nossa comunhão, nós somos abençoados
e abençoamos também os de fora do arraial, que ainda não têm um relacionamento com Jesus. E essa unidade, ela é tão importante, tão preciosa, que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim: olha, rogo-vos, suplico, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, nós não precisamos ser iguais, não precisamos ter os mesmos gostos, não precisamos pensar exatamente igual sobre todas as coisas, mas precisamos, com respeito, humildade e mansidão, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Precisamos sim cultivar, proteger, guardar a nossa unidade, ainda que seja para isso necessário sofrer o dano. E por que eu vou falar isso agora? Estávamos agora há pouco na classe da EBD, e nós estávamos estudando o que faremos na próxima aula, e havia um tópico, e eu fiz um comentário, e alguns irmãos depois falaram: pô, meu irmão, que bom, eu peguei isso para mim hoje, me abençoou. E eu quero trazer para a igreja também. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele vai dizer que havia contendas entre os irmãos, e eles estavam levando isso para pessoas de fora da comunidade cristã, para que fosse julgado. E aí Paulo fala assim: olha, não é bom que isso seja assim. Se tem alguma contenda, se há alguma desavença, alguma discussão, que leve para os sábios da igreja. Não sabeis vós que vocês hão de julgar o mundo? Leve para a igreja, para que lá seja julgado. E aí depois ele vai dizer: olha, mas seria ainda melhor que vocês, por que vocês não sofrem o prejuízo, não sofrem o dano? Então, irmãos, muitas vezes nós estamos em conflito, estamos em alguma situação, e nós queremos ficar ali discutindo, batalhando, um querendo a sua justiça, enquanto que muitas vezes seria melhor que sofrêssemos o dano. Sabe quando Jesus fala que quando te baterem em uma face, você dê a outra? É isso, irmãos. Às vezes vai ser necessário, para manter a unidade, para manter a comunhão, sofrer o dano e perdoar. Porque eu tenho certeza que Deus vai lhe recompensar e vai lhe abençoar. Amém? Mantenha, guarde, preserve o vínculo da paz, a comunhão, a unidade do Espírito, ainda que para que isso aconteça, necessário for você sofrer o dano. Amém? Então, queridos, eu acredito aqui que é um consenso entre nós, que ganhar vidas através da exposição e testemunho vivo da palavra de Deus seja o maior propósito do grupo de comunhão e evangelismo. Há alguma dúvida sobre isso ainda? Não, não é? Expor a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus, é o maior propósito desse grupo de comunhão e evangelismo. De maneira que ali nós mostramos amor, trazemos visitantes, as pessoas se envolvem, ouvem a palavra de Deus, veem também ali o testemunho prático desse amor e querem também desfrutar dessa comunhão e dessa unidade. Mas nós podemos cumprir outros propósitos também no GCE, como o fortalecimento e o apoio mútuo. Observe que chegavam a Jesus, aí retornamos ao texto, todos os publicanos e pecadores. Mas como já disse, estavam ali também os seus discípulos, aqueles que já andavam com Jesus, e eles estavam ouvindo a palavra de Deus e tendo a sua fé fortalecida, porque é isso que diz a palavra, né? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, e se avançarmos mais um pouquinho, formos lá no capítulo 16, nós vamos ver que dizia também aos seus discípulos. Ou seja, Jesus ele não estava ali no grupo de comunhão e evangelismo que eu estou citando aqui, apenas com os publicanos e pecadores. Havia ali também os seus já conhecidos discípulos. E assim, eles iam tendo a sua fé fortalecida. Ou seja, mesmo aquele que já conhece a Cristo, participar do GCE é uma bênção, irmãos. Você também será abençoado. Então, não é porque você já é crente que você não precisa participar, já que, entende? Olha, filho, já que o propósito do grupo de comunhão e evangelismo é salvar vidas, se eu já sou salvo, eu não preciso mais participar, é verdade? Não,
Porque quando eu participo, eu também sou abençoado. Eu fortaleço a minha fé com a experiência do irmão. E assim como Jesus falou que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não conhecem a Deus. Quando um pecador se arrepende, quando há salvação, irmão, a igreja tem que vibrar. Sabe, eu fico aqui, quando o pastor faz o apelo e que alguém se converte e vem à frente, meu coração vibra, porque esse é o nosso propósito, de ganhar almas para Jesus, amém? Então nesse grupo de comunhão nós fortalecemos também a nossa fé. E você já pensou, irmãos, quando o nosso coração se aquece e quando você inspira e fortalece outras pessoas só pelo fato de você continuar sendo crente, você não desistiu, irmãos. Portanto, no GCE, além do objetivo de ganharmos vidas, também o fortalecimento mútuo e apoio mútuo é um dos propósitos, sim, do GCE. Amém? Quer ver outro propósito interessantíssimo do grupo de comunhão e evangelismo? É o desenvolvimento dos irmãos. É isso mesmo, queridos. Desenvolvimento ou treinamento, você pode pensar assim também. Jesus, enquanto estava ali se relacionando com as pessoas e ensinando, podemos dizer que ele estava também treinando os discípulos a como fazer. E trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, observamos que a participação dos irmãos no GCS, ou no grupo de jovens, olha eles ali, ou no grupo de adolescentes, sempre que esses irmãos participam, queridos, dessas atividades, elas vão aprendendo e se desenvolvendo, e isso faz com que nos deixe aptos a com que se cumpra a palavra de Deus em nossa vida, quando, por exemplo, Paulo escreveu a Timóteo e disse assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, o crente que participa das atividades da igreja, que participa do grupo de comunhão, que participa das atividades com jovens, com adolescentes, ele maneja bem a palavra da verdade. E ele está pronto, outra palavra que se cumpre na vida dele, ele está pronto para responder a qualquer um que o pergunte acerca da esperança que há em nós, que há nesse cristão. Entende isso? E aí você desenvolve ali, porque você tem a oportunidade de levar um louvor, de levar um testemunho, de levar uma reflexão. Portanto, irmãos, o grupo de comunhão e evangelismo é também esse ambiente de desenvolvimento cristão e treinamento prático. Consegue perceber isso? Olha a tia Paulinha aqui, treinando as crianças. E elas dando testemunho aqui, participam. E isso tudo é o desenvolvimento, irmãos, para que possamos manejar bem a palavra de Deus, para que estejamos prontos para responder a qualquer um que nos pergunte acerca da esperança que há em nós. Amém? E então, participar do GCE, vir ao culto, nos prepara e nos desenvolve. Portanto, irmãos, nós percebemos aí claramente que o GCE, o grupo de comunhão e evangelismo, ele nasceu no coração de Deus. Não neste século, mas inaugurado lá desde o início pelo próprio Jesus e praticado, seguido pelos apóstolos, quando vemos diversas vezes nos livros de Atos, né? E todos estavam juntos, e iam de casa em casa, e comiam juntos. Ou seja, nos mostra aí, queridos, a continuidade dos discípulos nessa estratégia vencedora do grupo de comunhão. Jesus fazia, os apóstolos fizeram, e nós agora, 2000 anos depois, seguimos dando continuidade. Talvez com uma roupagem diferente, com um nome diferente, que Jesus não chamava ali de grupo de comunhão, né? Mas você percebe que é semelhante, que há similaridades na forma com que Jesus se relacionava ali com as pessoas e os unia e ensinava. Então, talvez agora, 2000 anos depois, com uma roupagem diferente, com um nome diferente, mas no final das contas, com os mesmos propósitos, que são ganhar almas para Jesus, desenvolver a amizade entre os irmãos e o fortalecimento mútuo da fé, o crescimento espiritual e o desenvolvimento de habilidades para o reino de Deus. Amém? Portanto, irmãos, você já faz parte de algum GC? Não? Faça. Procure um irmão, procure uma irmã e participe. Mas participe para valer, sabe?
Participe para valer. Leve visitantes, aprenda com os irmãos e esteja disponível para servir, para levar um louvor, para dirigir o culto, para levar uma mensagem que Deus colocou em seu coração ali no seu momento devocional diário. Enfim, vamos colocar a mão nesse arado, porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém?